Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar falando com você e hoje eu trago um tema bastante polêmico, né? Customizar ou duplicar o software? Fala pra mim, você já viveu algum cenário parecido? Então, hoje eu vou bater esse papo sobre customização de software. Esse é um assunto muito relevante, afeta profissionais, empresas de todos os cenários, né? É uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Eu venho trabalhando na área de software ao longo dos 20 anos, então é muito comum conversar com clientes sobre esse tipo de problema. E como é que surge, né? Provavelmente as aplicações emergem do nada. Imagina como se fosse água, né, brotando do chão. E aí é assim que nasce a aplicação, né? Faz aí alguma coisa, vai jogando e aí cresce, vira um projeto grande e difícil de ser evoluído. Até aí tudo bem. Aí quando um segundo cliente pede alguma coisa, o que acontece nesse software? Ctrl C, Ctrl V. E o que é que isso resulta na prática para você? Duplicação de código, tá? E não adianta você falar que você não faz Ctrl C, Ctrl V, porque muitas das vezes até a gente tem sempre um jeitinho brasileiro para resolver as coisas, né? Quando não duplica diretamente lá no controle de versão, duplica dentro da própria aplicação, né? Então vai lá e coloca uma sequência de ifs que parece um labirinto. Você tá rindo, você sabe o que é que eu tô falando, né? Imagina você andando agora aqui e perdido num labirinto que você não consegue sair e não consegue chegar em lugar nenhum de tanto if, né? Aí surge os famosos blocos de códigos de aplicação que só uma pessoa mantém, né? Aí veja como o problema vai explodindo em cascata. Aí em determinado momento você tem uma aplicação que custa muito cara para manter, que qualquer mudança estoura em todos os lugares. Então esse é um problema sério, é um problema relacionado à arquitetura da aplicação, tá? E em 99,99% dos casos, a única solução é pegar tudo isso e jogar fora. É simples assim. Então, ao longo dos anos, eu estou tentando encontrar uma palavra aqui para usar, mas não está vindo agora. É como se tivesse jogado fora o conceito de reuso de software. Eu falo muito sobre o termo também reuso, você vai encontrar bastante isso, porque a situação é muito grave, gente, é muito grave. São muitos milhões de reais jogados fora diariamente nos projetos de software por falta de reuso. E toda vez que eu vou no cliente e encontro um cenário desse, dá vontade de descer uma lágrima, tá? Porque você vê que só tem uma solução. Pegar aquele software e jogar fora, porque gerou numa situação que o cliente não consegue nem manter a operação. Tem clientes que nos procuram que a sustentabilidade do negócio já era, né? Imagina um cenário desse, não são poucos, tá? E eu acabo convivendo muito com isso. Talvez um cenário desse você está vendo agora, mas isso é muito recorrente, tá? E a gente tem que trabalhar efetivamente para poder resolver. Então manda um hashtag legal aí. Eu não vou sugerir uma hashtag. Eu queria que você mandasse uma hashtag legal para essa conversa aqui que a gente está tendo, tá? Eu estou falando sobre falta de reuso nos projetos de software. Eu estou falando sobre duplicação de código-fonte. Eu vou confiar na criatividade de vocês. Eu queria que vocês mandassem para mim uma hashtag aí que eu vou usar essa hashtag, tá? Manda para mim aí. Participa sempre nos comentários. Esse é um canal de insight. Eu trago informações diretamente da trincheira, tá? São pequenos bate-papos valiosos que vão fazer a diferença no dia a dia dos projetos de software. Então eu falo coisas simples, mas são coisas que vocês vão viver, tá? São coisas baseadas em experiência de projetos de software que trabalham e empresas que faturam milhões de reais, tá? Apesar de eu trabalhar com empresas de todos os tamanhos, isso é muito importante você entender. E esse tema é um tema que me choca muito,
porque é uma questão cultural que tem que ser vencida. Porque todo projeto de software você não contrata uma visão diferenciada. Você simplesmente começa e acha que abrir uma ferramenta de Visual Studio, abrir uma ferramenta de Eclipse, seja qual for a ferramenta, e abrir um bloco de código e começou uma aplicação desse jeito, né? Bate no peito e vai fazendo. Não dá, tá? Não dá porque o mercado hoje não suporta mais gambiarra. Anota isso. O mercado hoje não suporta mais gambiarra. Nenhuma empresa no mercado vai continuar sobrevivendo, sendo eficiente com software orientado a gambiarra. E aí, toda vez que você faz uma duplicação do código-fonte, é simples. Você está diminuindo a sua produtividade. Você está diminuindo a produtividade do seu negócio. Você está baixando a sua qualidade. Parece simples, né? Mas isso é que vai afetar os prazos da sua entrega. Em outro vídeo eu comentei sobre o custo de propriedade do software. Dá uma pesquisada depois, que eu abordo sempre sobre isso, tá? E é um assunto que faz a diferença num projeto de software. Então, esse é o ponto-chave. Toda vez que você duplica um bloco de código-fonte, o que acontece na prática? Você está duplicando a possibilidade de cometer erros. Só isso? Não, cara. Infelizmente não é só isso. Você está aumentando a quantidade de lugares que você tem que manter. Eu já peguei operações de clientes que têm praticamente 30 versões diferentes. E aí fala para mim, o que aconteceu com esse cliente, cara? Congelou, porque chegou no momento que ele não conseguia mais manter a operação, tá? Então, não é dessa forma com que você escala o seu negócio. Para você escalar o seu projeto de software, você tem que fazer uma análise primeiro do negócio, entender qual é a estratégia do negócio. E baseado nela, você vai criar uma estratégia de arquitetura que te permita fazer dentro da arquitetura do seu software o reuso. E isso é fundamental. Para qualquer necessidade adicional que você for tendo, você vai escalando isso sem comprometer a sua arquitetura. Então é fundamental uma estratégia de desenvolvimento de software para permitir com que você desenvolva um software escalável, tá? Isso está cada dia mais óbvio. As empresas tomam prejuízo todos os dias e é uma evolução e todo mundo tem que partir por o caminho da evolução. E você, profissional de software, também tem que seguir a linha da evolução, tá? Simplesmente encontrar um problema e achar que porque você encontrou um problema, que esse problema vai continuar e você vai ter que manter assim, você também está assumindo essa responsabilidade, tá? Isso é fundamental. Todo mundo que participa do projeto está assumindo a responsabilidade. Ah, porque fulano fez e eu vou deixar assim. Não é assim que funciona. Esse monstrinho que você está alimentando, ele vai morder o seu pé, tá? Anota isso que eu estou te falando. Se alguém está aqui nesse momento já passou por isso, vai morder o seu pé. E pior, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai colocar uma bola de chumbo no seu pé. Você vai ser o especialista em resolver POGs, em resolver programação orientada a gambiarra. Você vai ser o especialista em fazer isso. E sabe o que é que você vai ganhar com isso? Mais uma bola de chumbo. Você não vai conseguir voar nem ir para lugar nenhum mais, tá? Então isso é desastroso, porque você vai virar simplesmente um bombeiro do projeto. E suas habilidades de desenvolvimento de software vão se limitar ao longo do período, porque você não vai ter desafios. Seu desafio vai ser manter um problema cada vez maior, tá? E não pensa que isso garante emprego. Isso vai danificar o projeto de software e vai chegar até você, tá? Muita gente acha, talvez lá atrás, os caras acham, faz assim mesmo porque ele vai precisar de mim. Desapega, campeão. Não é a estratégia eficiente. Seja o resolvedor, tá? Seja o cara que resolve. Eu tenho até um outro vídeo sobre resolvedor, dá uma olhada nele também. Seja o cara que resolve. Isso é super importante. E se você não sabe resolver também, não tem problema, não tenha vergonha, né? Pelo menos você encontrou o problema. Isso já vale mais ainda. Aponte o problema, tá? Escale o problema, porque isso é super importante.
que às vezes isso está acontecendo porque ninguém fala o problema. Eu já tive cenários de clientes que falou assim para mim: Ramon, nosso negócio é assim, nós somos doidos mesmo, nosso negócio é assim, é dinâmico, tal, e tem que ser assim. Eu disse: cara, desculpa, tá assim porque vocês estão querendo fazer assim, né? O cliente às vezes fica até chateado comigo no início, mas é a realidade, né? Para ter uma estratégia dinâmica, hoje você tem arquitetura para tudo isso. Eu trabalho com projetos que vocês nem imaginam assim a dinâmica, né? E de tipos de segmentos, o que você imaginar, tá? De empresas de desenvolvedores de software, seguro, e-commerce, varejo, fábrica, seja o que for, os clientes nos procuram. E os problemas estão relacionados praticamente dentro de um mesmo núcleo, né? Eu converso com vocês bastante aqui sobre eles. E um que me deixa mais triste é toda vez que eu encontro isso. Eu fico triste porque eu vejo que o cliente está perdendo dinheiro, tá? Se o cliente está perdendo dinheiro, toda a cadeia vai ser prejudicada. Não pensa não, porque ele não vai conseguir continuar o projeto, ele não vai conseguir ser mais competitivo. Toda empresa é uma empresa de software, não importa o segmento. E se a sua estratégia de software é analógica, está quebrada, o que vai acontecer? Não vai escalar, porque vai passar todo mundo tentando resolver o problema, no lugar de inovar, no lugar de transformar o processo mais eficiente, no lugar de gerar mais negócios. Então, é em cima disso que eu trabalho. Eu tenho que entrar no cliente para ajudar o cliente a ganhar mais dinheiro, porque ele precisa me pagar também. E o cliente só paga se ele tiver dinheiro. A conta é muito simples, né? Então, quanto mais eficiente o projeto do cliente, melhor ainda. Eu consigo fazer com que mais projetos aconteçam. Então, isso vale para qualquer um, tá? Para qualquer pessoa. Então, se você é um profissional de software também e encontrou uma gambiarra gigantesca, não tenha vergonha de apontar a gambiarra. Isso é muito importante. E apontar na lista de débitos técnicos do projeto. É chique, inclusive, tá? Tá na moda falar em débito técnico, tá? Eu já falei também sobre isso. Opa, se você está acompanhando aqui o meu canal, você sabe muito bem o que a gente está falando. Esse é o canal especializado em software, tá? Então eu trago informações relevantes para vocês, anote isso, baseado em projetos que faturam R$1 milhão. Então isso vai lhe dar um up muito grande, porque você já vai chegar no projeto de software antenado. Se você está vivendo um cenário desse que a gente está conversando agora, participa aí nos comentários. Eu gosto muito de trocar ideia. O meu e-mail também é o ramondurans@2pc.software. Não tem mais nada depois, tá? Isso é super importante para você entender. Então, nessa discussão de projetos de software, isso é fundamental. Quando a gente conta um projeto desse, tem que entender o seguinte: a primeira ação, após a nossa análise, eu tenho um time especializado em analisar esse tipo de cenário. A gente emite uma estratégia para suportar um projeto desse, por exemplo. E a depender do cenário, na maioria, aí depende do negócio, dos objetivos do cliente, os objetivos do software e tal. Mas você compromete, porque você vai criar uma solução que é insustentável, tá? E aí existe algumas alternativas, e uma delas é sustentar o monstrinho por um longo período com ações muito fortes em pontos que vão garantir, né, pelo menos que o software funcione, para que o cliente tenha fôlego de investir em uma nova estratégia, não simplesmente investir, porque às vezes nem tudo é dinheiro, tá? Não adianta você colocar 10 mães que você vai ter um filho no mês. Já parou para pensar nisso? O software é a mesma coisa. Então, não adianta colocar 10 mães para ter um filho no mês, cara. Tem que esperar o ciclo. E muitas empresas, às vezes, não conseguem nem esperar isso, porque já estão com a operação comprometida. E aí começam a perder clientes, começam a deixar de ser eficientes, por causa de software que não funciona, cara, não faz o mínimo. E aí toda vez que você muda uma versão, o que acontece? Ninguém dorme, né? Horas extras ilimitadas. Você acha que isso é sadio para todo mundo? Não é. Você acha que você tem que ter medo toda vez que você libera uma versão? Você acha que o seu cliente tem que ter medo de instalar atualizações? Fala para mim, tá? Isso não é desenvolver software. Desculpa, só lamento para você. E isso vai levar você e o seu projeto a um caos.
E se não já está vivendo hoje, tá? Então, esse problema é um problema muito sério. Então, fazer software não é fazer pão de queijo. Eu adoro pão de queijo, tá? Mas eu adoro mais o meu software. Então, precisamos repensar toda a nossa estratégia de desenvolvimento de software. E essa questão relacionada ao reuso, ela é altamente crítica. Se você está falando hoje de uma estratégia de barramento de serviços, microservices e tudo isso, você não vai conseguir nada disso com uma aplicação orientada Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Toda a sua operação vai estar comprometida e você não vai ter escalabilidade, qualidade, nem como gerir essa evolução. Então, isso é super importante nesse processo de transição e transformação digital que a gente tem que promover nos projetos, tá? Não adianta falar que a sua empresa é digital e todo o seu projeto de software é analógico, né? É aquela coisa de arrumar uma casa e jogar a sujeira embaixo do tapete. Alguém aí sabe o que eu estou falando? Fala para mim, tá? Porque vocês vivem o dia a dia também, vocês sabem. Tudo que eu falo aqui é do dia a dia. Então eu falo coisas que eu vejo e que me assustam, né? Às vezes você vê uma aplicação que dá um clique no botão e não faz o mínimo que deveria funcionar. Ou que gasta 10 vezes o tempo de processamento para fazer uma coisa que é tão simples, que tá ali daquele jeito, mas ninguém tem tempo de arrumar, porque não tem tempo de fazer nada. Né? Pensa no cronograma, não funciona. Aí fala que Scrum não funciona, né? Fala que nada funciona, fala que a empresa é dinâmica. Não, para com isso. Se tem problema no teu software, tem que entrar de forma responsável e resolver. Então, fica esse insight, encontrou um problema, não precisa achar que porque você não sabe resolver, ter vergonha, esquece isso, desapega, tá? Desapega na boa. Quem esconde o problema é que está com o problema, aí sim é crítico. Se você encontrou o problema, cara, faz uma listinha na parede, débito técnico. Vai escrevendo, não tem essa, vai escrevendo e vai apontando, tá? E aí você vai começar a observar o quanto de recorrência isso está ocasionando no projeto. E não precisa ser matemático, nem analista financeiro para fazer uma continha simples e ver o quanto isso representa de prejuízo para o negócio. Prejuízo de várias formas, tá? De investimento, que já é o que todo mundo está olhando naquele primeiro momento. Eu estou gastando X. Mas não é só isso, o software não é isso, né? Quanto você está deixando de crescer, de faturar, de se posicionar. Se a empresa não inova, não é eficiente, cara, a concorrência hoje é diferente, ela já nasce na frente. E isso é um ponto muito importante, porque se você não evoluir, um novo concorrente vai criar uma nova estratégia sem esse problema que você tem, mais leve, mais rápido, e vai conquistar o mercado. Então é isso que você tem que falar para o seu chefe. É simples assim, tá? Não adianta fingir e jogar conversa que software é centro de custo, cara. Essa é a coisa mais ignorante que eu já escutei ao longo dos anos no mercado, tá? Felizmente, as pessoas que estão falando isso estão se dando muito mal, porque nesse furacão que está passando de transformação aí que está acontecendo, todas as empresas já entenderam a importância de se posicionar corretamente no mercado com uma estratégia de desenvolvimento de software e que isso é uma alavancagem para se tornar uma empresa cada vez mais eficiente, beleza? Participa nos comentários, compartilha esse bate-papo com seus amigos, é super importante. Aqui a gente troca ideias, eu gosto muito de sugestões, me manda sugestões de novos vídeos, coisas, para que eu possa compartilhar também com o pessoal. Eu convivo isso no dia a dia, tá? Então, imagina que toda semana eu converso com vários clientes diferentes de todos os tamanhos e essas coisas chegam para mim, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Nós temos uma equipe hoje na 2PC dedicada para isso e o nosso trabalho é justamente estudar estratégias de desenvolvimento de software e oferecer para o cliente um caminho de maturidade para o desenvolvimento de aplicações, né? Nós fizemos isso através de um produto chamado DevPrime, que é uma metodologia para acelerar a transformação digital nos projetos de software. Então, através do DevPrime, nós oferecemos para os clientes todo o apoio necessário
para fazer essa transição, tá? Pegar um software analógico e transformar numa estratégia digital, apoiando a equipe, apoiando a arquitetura de forma avançada, acompanhando, dando suporte, auditando a evolução, que é super importante. Quando você faz uma transição, é muito importante você garantir que as equipes que estão se adequando, né, não tenham linha de desvio. Isso é fundamental. E isso acontece durante todo o ciclo do desenvolvimento da aplicação, seja qualquer projeto, né? Porque hoje empresas têm projetos de software de todos os tamanhos e construir um projeto eficiente é fundamental, beleza? Vamos conversando, eu estou trazendo sempre novidades, participa nos comentários, vamos conversar sobre isso. Lembra que eu pedi uma hashtag aí no início? Manda para mim, eu estou curioso para ver qual é a sugestão de hashtag que vocês vão mandar para essa conversa. Vou falar mais vezes sobre esse tema, tá? Fica atento, porque alguns temas são tão relevantes que, poxa, é o dia a dia. Então toda vez que eu encontro isso, me dá vontade de falar um pouquinho mais sobre, tá? Então me manda para mim sugestões novas, coisas. Eu sou super empolgado para falar de software, porque é o meu dia a dia, é o dia a dia na empresa que eu trabalho, que é a 2PC, e nós trabalhamos muito dedicados e felizes para justamente ajudar esse processo de transição. É super importante para todo mundo, para todo o ecossistema de aplicações, ok? Então, ficamos por aqui, um forte abraço, até a próxima. Quem quiser saber mais também, visita aí 2pc.software. Só isso. O software é o meu negócio, é o meu dia a dia, é a minha vida, e eu compartilho com vocês com a maior alegria essa grande experiência. Não esquece de dar o curtir se você curtiu não, viu? Manda aí que eu estou acompanhando. Se não gostou também manda, cara. De boa, estamos aqui para falar de software e para falar do nosso dia a dia. Tranquilo? Valeu!